Olá, pessoal. Tudo bem? Estão se cuidando direitinho? Lembre-se, usar máscara sempre que sair de casa. Isso é muito importante. Os números voltaram a subir. Vamos fazer agora mais uma aula do LibreOffice Calc. Hoje vamos ver listas de preenchimento e mais alguns itens, ok? Vamos lá. Vamos ver algumas listas de preenchimento automático já existentes no LibreOffice. Por exemplo, dia da semana. Então, eu vou escrever aqui, segunda-feira. A minha coluna ficou pequena. Vou clicar aqui e aumentar o tamanho da coluna. Vou clicar nessa célula e vejo que aqui eu tenho um quadradinho preto que chama alça de preenchimento. Coloco o mouse nele, o mouse vira uma cruzinha preta. Clico, seguro o dedo e puxo. Então, automaticamente, ele me criou uma lista com os dias da semana. Agora eu coloquei dois horários aqui, às 13 horas e às 14 horas. E eu quero fazer todas essas colunas com um horário, com um intervalo de 1 hora. Selecionei as duas células, vim na alça de preenchimento e puxei. Então, eu tenho aqui todos os horários que eu preciso de hora em hora. Se eu quisesse um intervalo de 2 horas, então eu colocaria 13 e 15. Vou fazer para vocês verem. 15, 2.00. Enter. Vou selecionar as duas e vou puxar. Alterou. Já o horário de 3 em 3 horas. Então, eu preenchi alguns dados aqui com o horário. Eu fiz uma lista de preenchimento com horário e aqui eu digitei alguns dados. Repare que o que está fora da coluna, né, passou. Como é que eu posso fazer isso de uma forma automática? Pedir para o LibreOffice fazer. Eu selecionei todos os dados e eu tenho esta ferramenta, coluna. Clico aqui nesta setinha e eu tenho aqui a largura ideal. Ele dá aqui um valor padrão, eu dou OK e aí ele ajustou o conteúdo das células automaticamente. Agora vamos ver como criar uma nova lista. Eu vou clicar neste sinal de mais e abrir uma nova planilha. Vou selecionar estas células e vou aumentar o tamanho de todas as células. Pronto, assim fica mais fácil para eu trabalhar. Então, agora eu vou fazer uma lista com os meses. Janeiro. Dou Enter, clico em janeiro, vou na alça de preenchimento e ele coloca todos os meses para mim. Então, vamos supor agora que eu quero criar uma lista que não tem pré-definida no LibreOffice Calc. Então, para isso, eu vou primeiro criar uma lista aqui. Por exemplo, uma lista de... Eu digitei essa lista e eu vou gravar essa lista para poder utilizá-la em outras planilhas. Então, eu seleciono, copiar ou Ctrl+C. Clico agora no menu Ferramentas, vamos em Opções, lá embaixo. Vou voltar aqui, ó. Tá assim. Então, eu clico aqui. LibreOffice Calc, listas ordenadas. E aqui eu tenho as listas que o LibreOffice já tem pré-definida. Então, eu vou aqui criar uma nova e eu posso digitar, mas como eu copiei, eu vou dar um Ctrl+V e eu tenho a minha lista que eu fiz ali, que eu vou gravá-la. Só falta aqui agora eu colocar
vírgula, tá? Então, eu ponho vírgula, Ana Carla, vírgula, Beatriz, vírgula, Dilma, vírgula, vírgula, em todos eles, para que a lista fique um embaixo do outro. Aqui eu não preciso colocar, que é o último item. E vou adicionar esta lista. Ok. Vou aqui na planilha 3, tá? Cliquei aqui na célula 1. Qual que era o primeiro item da lista? É alunos, né? Vou digitar alunos. Enter. Vou clicar em alunos e vou na alça de preenchimento, clico e puxo e ele repetiu aqui. Ai, eu pus um a mais, ó, repetiu a minha lista aqui. Então, eu posso fazer isso agora quantas vezes eu quiser para todas as planilhas que eu precisar. Então, eu posso fazer uma lista para colocar o primeiro bimestre, outra lista para colocar o segundo bimestre, outra lista para colocar o comportamento de cada aluno, etc. Agora, eu tenho aqui uma planilha onde eu coloquei as datas e aqui dia da semana. Só que eu repeti aqui a data. Então, como faz para eu alterar aqui do dia para o dia da semana? Eu selecionei os 3, cliquei com o botão direito, formatar células. Então, a categoria tá data e eu vou aqui no código do formato. Vou apagar aqui, vou colocar NN. Repare que aqui na visualização, na pré-visualização, já apareceu o dia da semana. Se eu colocar mais um N, ele coloca o dia da semana completo, tá? Então, seleciona, formatar a célula, código do formato, 3 N's, ok? E tá aqui, ó, isso aqui é só aumentar o tamanho da coluna, aqui, pronto, tá? Muito bem. Então, próxima aula a gente vai ver mais algumas coisinhas e vamos começar a montar algumas planilhas de cálculo, ok? Um beijo, valeu, obrigada!